para alcançar a minha, para alcançar a sua história, com milagres e milagres sobrenaturais da glória. Por isso, ao iniciar esta grande campanha de oração por milagres, eu quero desejar para você, meu irmão, eu quero desejar para você, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda, em o nome do Senhor Jesus. Como de praxe, nós fazemos 3 orações iniciais. Nós fazemos uma oração convite ao Espírito Santo do Deus da Glória. Depois nós fazemos o grande clamor por milagres e a oração individual, orando pelos nossos irmãos e irmãs. A paz do Senhor, irmã Flávia. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor, varoa de Deus. Vamos fazer uma oração convite ao Espírito Santo do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos. Pai querido, Pai amado, autor de nossa fé, eleva-te a minha voz em oração para fazer um clamor convite à sacrossanta presença do seu Espírito, pois sabemos que o Senhor é um Deus que frisa em suas palavras a dizer que onde houver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor fará-se presença neste lugar. Somos aqui pessoas, Pai, servos e servas do Senhor, unidos e reunidos para te adorar na beleza da sua santidade. Por isso, em oração, eu quero os convidar, Espírito Santo do Deus da Glória. Eu apresento ao Senhor esta corrente de oração, de adoração neste canal, Senhor, aonde vidas, aonde adoradores, aonde adoradoras, Deus Criador dos céus e da terra, estão aqui provocando os seus milagres através da adoração. Deus querido, Deus amado, autor de nossa fé, estamos aqui em uma grande corrente de oração por milagres, estamos aqui unidos e reunidos em uma grande corrente de intercessão por milagres, aonde vidas, adoradores, adoradoras exercitam a sua fé em prol do milagre que a mesma almeja, anseia ser alcançada por ti, Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, ao iniciar esta grande campanha de oração por milagres, ao iniciar esta grande campanha de intercessão por milagres, eu venho clamar pela sacrossanta presença do Senhor, Espírito Santo do Deus da Glória, pois todos os relatos que tivemos até os tempos atuais, Senhor amado, de cura, libertação, restituição sentimental, transformação de vida, personalidade, caráter, providência financeira, tal como porta de emprego, todos os relatos que nós tivemos nesta grande campanha de oração ao Senhor, do ano de 2022 aos tempos atuais, o autor sempre foi e será o Espírito Santo do Deus da Glória. Por isso, em momento nenhum, Senhor, nós iniciaríamos esta campanha de oração sem antes reconhecer a sacrossanta presença do Senhor, a dependência que nós temos do seu Espírito. E nós sabemos que o Deus a qual nós estamos orando neste canal não é um Deus que requisita templos luxuosos com líderes, com nomes, renomes ou mídias, renomado, conhecidos ou conhecidas, não. O Deus que nós oramos é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim: onde houver 2 ou mais reunidos em o meu nome, ali eu me farei presença. O requisito para a sacrossanta presença do Deus Todo-Poderoso é ter vidas, adoradores, adoradoras unidos em união para adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. E é neste contexto, Pai amado, é neste objetivo que nós estamos aqui neste canal. Estamos aqui para adorar-te na beleza da sua santidade. Por isso, ao iniciar esta grande campanha de oração por milagre, ao iniciar esta grande campanha de clamor por milagres, Senhor, nós queremos convidar a ilustre presença do Espírito Santo do Deus da Glória. Seja muito bem-vindo aqui, Espírito Santo do Senhor. Tenha liberdade de atuar, de mover, transformar, libertar. Nós sabemos que o mover do Deus da Glória, o agir do Senhor é para o nosso melhor. Por isso nós colocamos-nos diante da sua presença e pedimos: faça a sua vontade, porque a Bíblia relata que a vontade do Deus Todo-Poderoso em nossa vida, em nossa história, ela é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo do Deus da Glória, eu não quero limitar este convite em oração apenas a essa transmissão, a esta corrente de adoração, a este canal de adoração, não. Eu quero abrir o leque do convidar-te ao Espírito Santo do Senhor, para convidá-lo para o meu lar, ministério, família, história. Senhor, e a esta que assim convida-te, Espírito Santo do Deus da Glória, juntamente comigo, este que convida o Senhor, a esta que os convida, Espírito Santo. Talvez
para o lar desta mulher, para a família desta mulher, para o lar deste homem, família deste homem, para a história do mesmo da mesma. Receba de bom grado a cada convite assim feito ao Senhor Espírito Santo do Deus da glória, porque nós sabemos que é o contrário das hortes espirituais malignas que invadem locais, invadem histórias sem sequer serem convidadas. O Espírito Santo do Senhor já é o oposto. Para que o mesmo venha estar em um determinado local, é necessário não apenas uma aceitação, mas um convite formal. Por isso, em oração, nós convidamos a sacrossanta presença do Senhor. Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo a este canal de adoração. Espírito Santo do Deus da glória, se porventura no decorrer do mover, atuar, movimentar do Senhor nesta campanha de oração, se ao mover-se neste local, o Senhor assim porventura quiser usar-nos para que possamos ser Espírito Santo do Senhor, Nabir de Deus na face da terra, permita-nos sermos boca de Deus na face da terra, a falar o que o Senhor queira para conosco, Deus da glória. Se porventura no decorrer do clamor da adoração por milagre, o Senhor assim quisera nos usar como ferramenta em suas mãos para que o enfermo ou enferma saia daqui curado, curada de suas dores e enfermidades, nos colocamos em sua dispensação. Espírito Santo do Deus da glória, se porventura no decorrer do mover, do atuar do Senhor, o Senhor quiser alcançar a vida restaurando o que se perdera na história deste ou desta, também nos colocamos aqui, Senhor amado, em sua dispensação. Desde já eu apresento a Ti, Deus da glória, a cada vida, a cada adoradora que assim une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagres. Eu apresento vidas que estão aqui exercitando de suas maneiras, do seu jeito, a sua fé, mas eu creio que sairá daqui com o milagre que veio buscar de Ti, Deus da glória. Eu não sei de qual maneira este homem está no exercício da fé dele, eu não sei de qual maneira esta mulher encontra-se no exercício da fé dela neste momento, Deus da glória. Talvez eu possa estar orando com pessoas que de joelho dobrado está chamando a atenção do Senhor a respeito do mesmo ou da mesma. Talvez eu esteja orando com pessoas que de pé estão adorando a Ti, Deus da glória, na beleza da sua santidade. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com um copo com água, determinando que beberá desta água, e através do exercício da fé deste ou desta será curado, curada, ao término desta grande campanha de clamor por milagres. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho em suas mãos, a pedir ao Senhor que abra uma porta para Ti, ou para um dos seus porta esta de emprego. Talvez eu esteja orando com pessoas, Deus amado, que está em espírito de oração, apenas olhando para este canal de adoração, mas com o coração e a mente voltados para o Senhor. Assim como em Salmo 121, a princípio Davi o salmista olhava para o monte, e o mesmo dissera assim em Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Mas o que me chama a atenção é que o mesmo salmista que olhava para o monte à espera de um socorro, dentro da mesma frase ele indagava dizer assim: o meu socorro, ele vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda que estejamos unidos e reunidos neste canal de adoração, de oração, todavia, em todo e sobre todo o tempo, a convicção aqui nós temos que a honra e a glória do Senhor, quem curou, quem libertou, quem restaurou perca, foi e sempre será o Senhor. Não é o pastor que está intercedendo, não é o nosso ministério no Rio de Janeiro. O Deus que nós adoramos não divide sua glória com ninguém. A glória do Senhor é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem transforma a vida. E eu me lembro, Deus da glória, das palavras do seu Filho amado Jesus, quando mesmo ele falava a respeito da resposta que nós alcançamos em uma busca no Senhor. E assim dizia o seu Filho amado Jesus, e Jesus dizendo, ele dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. O que me chama a atenção nessas palavras do seu Filho amado Jesus é que ele poderia dizer assim: olha, se pedires alguma coisa em oração ao meu Pai, alguma coisa vos será concedida. Mas o seu Filho amado Jesus, ele não colocou limite de milagre, mas ele indagava dizer assim: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Tem vidas aqui que estão pedindo por cura, tem vidas aqui que estão pedindo por providência financeira, tem vidas que pedem por libertação dentro da sua área familiar, tem adoradora que está pedindo ao Senhor, talvez por uma porta de emprego, adoradora que está aqui porque veio buscar vitória
vitória sobre causa na justiça, a vítimas de obras de bruxaria, feitiçaria, vidas que estão aqui a pedir ao Senhor, que o Senhor venha pelejar pela história deste ou desta. Ainda que as petições venham ser variadas, e com temas, textos e contextos diferentes. Todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós estamos aqui clamando ao Deus de Israel. Haviam vários profetas que adoravam a deuses de nomes diferentes. Mas o Deus de Israel é aquele que responde, e com o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração. E essa convicção o profeta Elias ele tinha. Então Elias, antes de ser conhecido como profeta de fogo, lança então um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim aos mesmos: vamos adorar, cada um de vós adorem ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. O que me chama a atenção no desafio do profeta Elias para com os profetas de Baal Gessi é que ele não apenas lança um desafio de oração, mas Elias lança um desafio de adoração com resposta. Ele coloca o tema na resposta, e o tema que ele coloca é o Deus que responderá com fogo. E assim como o profeta Elias, nós colocamos um tema, nosso clamor, Deus amado. Elias colocou um tema, a oração, e mesmo ao desafiar os profetas de Baal, ele desafia, colocando um tema, dizendo Deus que responder com fogo. O tema do nosso clamor nesse dia, Pai, neste canal de adoração é milagre, porque nós cremos que temos nos altos céus um Deus capaz de alcançar a nossa vida, a nossa história, com feitos e milagres sobrenaturais da glória. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta, mas agora chega o momento do profeta Elias adorar. Agora chega o momento do profeta Elias orar. Elias repara o altar, Elias conserta o altar, adora o Deus ao qual estamos adorando, e tu és aquele que responde, Deus amado, ao profeta Elias com o tema que ele desafiara, porque a Bíblia vai dizer que o fogo desce da glória e consume aquele holocausto. Deus que respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou: Senhor, Senhor da glória, responda esta mulher com o tema que ela precisa de resposta do Senhor na vida dela. Responda, Deus amado, com o tema que esse homem precisa da resposta do Senhor na vida dele. A Deus que responde com o tema vai alcançando a cada vida, a cada clamor, a cada adoração, a cada adorador, a cada adoradora, ainda que tenha aquela que indaga a dizer assim com essas palavras: mas eu não sei como orar, como eu participarei da corrente de oração por milagres se eu não sei orar? Porém, nós sabemos que ainda que tenhamos nos bacharelado em teologia, um mestrado, uma formação acadêmica, ainda assim não teremos embasamento, conhecimento para orar, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que é o Espírito Santo, é Ele quem leva nossas orações, é o Espírito Santo do Deus da glória, é Ele quem pega as nossas petições e as leva ao Rei da glória e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso, o Espírito Santo do Senhor, eu não sei da maneira que essa mulher está exercitando a fé dela agora, a unir com a nossa nesta corrente de oração por milagre. Espírito Santo do Deus da glória, eu não sei a maneira que este homem está no exercício da fé dele agora, nesta grande corrente de clamor, de intercessão por milagres, mas eu sei que o Senhor está contemplando cada clamor, cada coração agora, a cada petição nesta grande corrente de oração por milagres. Vai de encontro ao milagre que essa mulher que o Senhor trouxe aqui nesta live precisa viver na vida dela por parte do Senhor. Vai de encontro, Deus amado, ao milagre que esse homem que o Senhor trouxe aqui nesta campanha de oração. Alabacaia candarábia, urabacando, rebianda, ramanda e candarábia, ramante que o rabaia candaraio, e vianto rabande que andarábia. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus de milagres, sinais e maravilha. Vai contemplando a cada clamor, a cada petição neste momento. Alcança, Deus, a causa desta mulher, alcança, Deus da glória, a causa deste homem. Não estamos aqui adorando a Baal. A história vai dizer, a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não encontram resposta em Baal. Não, não, não. Nós estamos aqui orando ao Deus de Elias, a um Deus de resposta, a um Deus que ouve a nossa oração e nos responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor, assim como outrora o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que o mesmo apresentou diante de Acabe, Jezabel, todo o povo de Israel e os profetas de Baal. A Deus de resposta, vai de encontro o Senhor a resposta que esta mulher, os que veio aqui, vem precisa vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Vai de encontro, Deus
amado, com a resposta que esse homem que aqui se encontra precisa ser alcançado por Ti, na vida, na história dele. Deus de resposta, sinais e maravilha. Vai contemplando cada clamor, a cada adoração, a cada petição. Rabacanto, Rebiaxúria, Candarai, Ramandô, Ramaia, Canto, Rebiaxega, Ramande, que anda, Ramandaia, Candaraia. Deus de milagres, sinais e maravilha. São vidas que vêm aqui unindo a sua fé com a nossa nesta corrente de oração por milagres. São vidas que vêm aqui nessa busca de campanhas por clamor por milagres. Vidas que vêm buscar o favor do Senhor, porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor e merecido, mas sabemos também, Senhor, que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor para conosco, a sua misericórdia tem alcançado vidas, adoradores, adoradoras no decorrer dos tempos e nos tempos atuais. Não há de ser diferente. Vida, Senhor amado, que busca pela face do Senhor, que busca pelo socorro, pelo que está vivendo, pelo que está passando. Pessoas que muitas das vezes entram aqui nesta campanha de oração, angustiado, angustiada, Deus amado, e se não for através do exercício da fé no Senhor, como nós viveremos? Ah, Senhor amado, o que o Senhor tem para conosco, se não for chamando a atenção do Senhor, assim como essa mulher que o Senhor trouxe aqui, para buscar a atenção do Senhor pelo que ela está vivendo, ela está passando, assim como esse homem que o Senhor trouxe aqui, para chamar a atenção do Senhor, pelo que ele está vivenciando, está passando, alabacando, ramandaia, candarábia. Deus, ainda que este homem ou mulher está angustiada, ainda que vidas venham aqui, Senhor amado, passando por problemas e processos difíceis, Senhor da glória, que diante da sociedade é impossível serem solucionadas, que diante talvez da medicina é impossível alcançar a cura, que diante talvez, Senhor amado, do meio jurídico seja impossível vencer, alcançar esta causa, mas no Evangelho de Lucas capítulo 1, no seu verso de número 37, o anjo do Senhor vai até Maria trazendo a mensagem mesmo que ia gerar o Salvador. Mas o que me chama a atenção entre as revelações do anjo do Senhor é que agora ele vai falar sobre a prima Isabel, prima de Maria. Então o anjo olha para Maria e diz: Maria, sua prima Isabel está grávida, e é esse já o 6º mês gestacional, Maria. Eu vou conjecturar, pois a Bíblia não narra com as palavras detalhadas desta maneira, mas conjecturo eu para que possamos ter um paradoxo melhor da mensagem da palavra do Senhor. Eu conjecturo que Maria questiona, ela indaga o anjo dizendo: como pode? A minha prima Isabel está grávida, Isabel já é de idade, Isabel já é estéril, a Zacarias, seu esposo, já é idoso. Por que, pastor, o senhor faz um paradigma dessa maneira? Ah, eu faço esse paradigma porque no Evangelho de Lucas ainda, no seu capítulo 1, agora no verso de número 37, o anjo do Senhor contesta com Maria dizendo: porque para Deus nada é impossível, Maria. E para o anjo do Senhor dizer que para Deus nada é impossível, é porque a Maria, provavelmente ela apresentara um contestamento, uma indagação a esta revelação, ou que seja o mínimo, que seja mais questionamento. Como pode minha prima Isabel estar grávida? E já o 6º mês gestacional. Muitas das vezes nós mesmos duvidamos, e por isso nós não vivenciamos o favor do Senhor. Muitas das vezes nós mesmos colocamos a dúvida entre o que nós queremos vivenciar no Deus da glória em nossa vida em forma de milagre e a concretização do milagre em nossa história. Muitas das vezes não é nem o adversário que coloca obstáculo para impedir-nos de vivermos o nosso milagre. Muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos a nossa incredulidade. Hebreus capítulo de número 11, verso 1 vai dizer: ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio da fé os antigos alcançaram bons, excelentes testemunhos. Mas o que me chama a atenção no verso 6, quando a palavra de Deus vai dizer nas cartas dos Hebreus assim, 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A parte B fala sobre mim, sobre você, e diz assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Ele existe, e além de crer em sua existência, creia que Ele é galardoador, Ele é abençoador dos que o buscam. E nós cremos, Pai, na sua existência, e cremos, Senhor amado, que Tu és um Deus abençoador, que Tu és um Deus galardoador, e porque cremos que estamos aqui, Senhor da glória, pedimos, Senhor da glória, o favor do Senhor.
pedindo, Senhor da glória, o agir do Senhor. Vai de encontro, Pai, a esta mulher, vai de encontro a este homem, vai de encontro a petição do mesmo. Alcança-os, alcance com alcance de milagre. Deus, estamos aqui em uma grande corrente de oração por milagres, onde vidas estão buscando milagres do Senhor na história deste ou desta, onde adoradores, adoradoras, o Espírito Santo de Deus é quem traz aqui para estar unindo a fé dele e dela conosco. E eu me lembro quando o seu filho amado Jesus falou a respeito da busca, ele ensinando que nós alcançaríamos resposta em nossa busca. Então Jesus, ele olha para os discípulos e dizia assim: pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, e o que busca acha. Senhor, o seu filho amado Jesus, ele disse que aquele que pede recebe, e aquele que busca acha. São vidas que estão aqui buscando, Pai, o agir do Senhor, o mover e o prover do Senhor, e eu creio que vão sair daqui com o que veio buscar do Senhor. Eu apresento em suas mãos a nossa irmã Andressa de Souza, Pai, que veio buscar o favor do Senhor. Deus, vai de encontro à causa da Andressa de Souza, Senhor. Alcance-a com o milagre que ela veio buscar em Ti, Deus da glória. A tua serva que está agora participando desta corrente de oração por milagres, olha o milagre que ela precisa ser alcançada por Ti na vida dela. Senhor, eu apresento ao Senhor Edilânia, que está aqui nesta grande corrente de oração, intercessão por milagres. Olha o milagre que a nossa irmã Edilânia veio buscar em Ti, Deus da glória. Alabacaria, mandecaia, candarábia. Entrega em Tuas mãos, Delma Loreto, que veio buscar aqui também o favor do Senhor. Vai de encontro, Pai amado, na causa da Delma Loreto, na área familiar da Tua serva, tal como a nossa irmã Neidicena, Pai. Alcança a área familiar da Neidicena, Alabrachuri, Andarábia, Dolbex e Jaqueline. Entrega em Tuas mãos nossa irmã Jaqueline. Deus amado, olha o que a Jaqueline precisa vivenciar em forma de milagre na vida dela, Senhor amado. Bruno Damião, Maria, Senhor da glória, Valéria, Senhor Tereza, Patrícia, Deus amado, Janaína, Laís, José, Senhor amado, cada vida, cada adorador, cada adoradora, Abigail, Rafael, Senhor amado, Vanusa, Senhor amado, José, a cada dia de Meire, Senhor amado, cada vida, Senhor Joyce, Janine, Flávia Neto, Senhor amado, nossa irmã Maria que está aqui, Senhor amado, cada vida, cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração. Deus amado, vai contemplando cada clamor, a cada adoração, alcance-as com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória. Aquelas que eu não alcancei os nomes, Senhor, mas Tu sabe que participa da corrente de oração por milagres. Aquelas que eu não contemplei ainda, eu não pude, Senhor, visualizar, eu não pude tomar conhecimento, mas Tu sabe, Pai, deste adorador, desta adoradora que está participando desta grande campanha de oração por milagres. Deus, foi o Senhor que alcançou a vidas desde o ano de 2022 até os tempos atuais, onde nós tivemos relatos de cura, de libertação familiar, de providência financeira, de porta de emprego, de restituição sentimental, de vitória sobre causa na justiça. Deus, Criador dos céus e da terra, vidas que voltaram aqui e testificaram, Senhor, o favor do Senhor que os alcançou. E eu creio, Pai, que esta mulher não está aqui nesta campanha de oração apenas por estar. Eu creio, Deus da glória, que este homem não está aqui apenas por estar. Eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui para tocar na história dele, para tocar na história dela com um toque de milagre. Paulo, apóstolo de Cristo, ele frisou essas palavras com fé e convicção a respeito dos feitos do Senhor, quando o apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele tem poder para alcançar, nos alcançar não apenas com o que nós pedimos a Ele, mas para nos alcançar com feitos maiores ainda. Eu sei que o Senhor vai surpreender este homem com feitos maiores ainda. Eu sei que o Senhor vai alcançar a esta mulher e surpreendê-la com feitos e com alcances maiores ainda, Deus da glória. Por isso eu apresento em suas mãos a cada vida,
a cada adoradora, Pai, que une a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração e intercessão por milagres. Deus de milagres, sinais e maravilha, ó Deus do sobrenatural da glória, vai alcançando, Senhor amado, a esta mulher com o milagre que ela precisa no Senhor, vai alcançando, Deus amado, a este homem com o milagre que ele precisa vivenciar em Ti, Deus da glória. Senhor, Tu és um Deus de milagre, Senhor, Tu és um Deus de sinais, Tu és um Deus de maravilha. Vai contemplando, Senhor, a cada clamor, vai alcançando, Deus da glória, a cada adoradora que se une a sua fé com a nossa. Alcança-os, alcance-as com alcance de milagre. Deus, estamos aqui em mais uma grande corrente de oração por milagres. E porque estamos na corrente de oração por milagres? Porque cremos que Tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha. Por isso eu apresento ao Senhor vidas, adoradoras que apresentam ao Senhor temas variados, petições com temas variados, por milagres variados, mas ao único Deus estamos clamando aqui, é um Deus de milagres, sinais e maravilha. Por isso eu peço ao Senhor, Deus amado, toca com toque de milagre na história desta mulher, toca com toque de milagre na história deste homem, alcança-os com milagre, alcance-os com milagre sobrenatural da glória, Senhor amado, em um nome do Senhor Jesus, em um sacrosanto nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, autor de nossa fé. Senhor, Tu és um Deus soberano, Senhor, Tu és um Deus grandioso e majestoso. Ah, Senhor, vai de encontro, Senhor da glória, alabacando, rebiandaraia, ramande, calamande, raia, candarábia. Deus vai alcançando cada vida, cada adoradora, com alcance de milagre, com alcance sobrenatural da glória, Senhor amado, em o nome do Senhor Jesus. Joga por terra todo mal, Pai, que se levanta contra esta mulher. Joga por terra, Deus da glória, todo mal que se levanta contra este homem. Ah, Senhor amado, em o nome do Senhor Jesus. Senhor amado, vidas, adoradoras que precisam vivenciar o milagre do Senhor. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que precisam do milagre do Senhor. Talvez na sua história, Senhor da glória, a financeira, pessoas que estão endividadas e indaga aos seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, eu não consigo fazer as minhas compras, e se faço minhas compras, o valor não dá para que eu venha pagar as minhas contas, pois eu já recebo o dinheiro limitado. Mas o Senhor é o dono do ouro, da prata, Pai. O Senhor pode alcançar esta pessoa financeiramente, o Senhor pode tocar na área financeira deste homem, o Senhor pode tocar na área financeira desta mulher com toque de milagre, e milagres sobrenaturais da glória. Deus de milagres, sinais e maravilha, grandioso, poderoso e majestoso. Vai de encontro, Pai, vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro à causa deste homem, vai de encontro à petição desta mulher, à petição deste homem. Vidas que eu creio que voltarão aqui, Deus da glória, e testificarão que viverão o milagre do Senhor, porque nós não estamos aqui neste canal de adoração, nós não estamos aqui provocando nossos milagres através da adoração apenas como hobby, para passar o tempo, não. Nós estamos aqui porque verdadeiramente cremos que nós temos nos altos céus um Deus que pode tocar em nossa vida, em nossa história com milagre sobrenatural. E se o Senhor trouxe esta mulher a este lugar, e se o Senhor trouxe este homem a este lugar, é para que a mesma venha vivenciar o milagre do Senhor na vida dela, o milagre do Senhor na vida dele. Alamande raia candarábia, rabacanda ramandaia candaraio. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus de glória, vai alcançando cada vida, cada história com milagres sobrenaturais da glória. Deus vai tocando, Pai, na área financeira desta mulher, Deus vai tocando na história financeira deste homem. Pessoas que estão endividadas, pessoas que estão desempregadas, talvez até temendo a ter uma decadência financeira tamanha ao ponto de faltar o pão de cada dia em casa. Talvez, além de estar endividada, ainda está desempregada. Lá em Apocalipse capítulo número 3, verso de número 7, o Senhor fala que abre porta que ninguém pode fechar, mas o Senhor também fecha a porta que ninguém pode abrir, Senhor. Por isso eu venho pedir ao Senhor por uma vida, por um adorador, por uma adoradora, que talvez entre as petições por milagres tenha pessoas aqui passando por um quadro financeiro difícil, porque tem muitas pessoas que não têm condição para nada, está numa decadência financeira, está numa crise financeira, e talvez para piorar a situação está desempregada, temendo a faltar o pão de cada dia, na casa, na vida desta, na vida desta. Eu venho pedir ao Senhor, Deus da glória,
que em o nome do Senhor Jesus, o Senhor alcança a área financeira desta mulher, o Senhor alcance a área financeira deste homem. Davi, em poucas palavras, ele resumiu toda a trajetória de vida que ele tinha na presença do Senhor. Quando o salmista Davi, ele dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi, o salmista, disse que ele nunca viu o Senhor desamparar um justo sequer, ao ponto do mesmo vir a mendigar um pão, a ficar desamparado ou desamparada. Davi, em poucas palavras, ele resumiu toda uma trajetória de vida, narrando sua juventude e a sua idade já elevada, quando ele dizia: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E ele narrou que o Senhor jamais desampararia aquela que buscasse no Senhor, ou que cresce em Ti, Deus da glória, e exercitassem assim a sua fé. Esta mulher está passando por um período difícil financeiro, mas ela crê que o Senhor pode exaltá-la financeiramente. Este homem está passando por um momento difícil financeiro, mas ele crê, Deus amado, que o Senhor pode alcançá-lo financeiramente. Por isso eu venho pedir ao Senhor por área financeira também, Senhor. Pessoas que estão precisando de uma exaltação financeira, está com um projeto parado, estagnado, porque não tem recursos financeiros para dar prosseguimento. Projeto esse como uma reforma de um lar, projeto esse como adquirir talvez a casa própria, projeto esse talvez como reformar o seu lar, adquirir um imóvel, automóvel. Pessoas que vivem, que pagam aluguel e têm o sonho de ter a casa própria. Enfim, Senhor da glória, Tu és o dono do ouro, Senhor, Tu és o dono da prata. E se porventura aqui tem pessoas procurando uma vitória no Senhor, na área financeira, Deus, toca na área financeira desta mulher com toque de milagres. Toca na área financeira deste homem, alcança com alcance de milagres, e milagres sobrenaturais da glória, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai tocando com toque de milagres, vai alcançando com alcance de milagres, Pai amado. Pessoas que estão desempregadas, desempregada, talvez tenha deixado o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresárias requisitaram os serviços desta mulher, deste homem. Senhor, Tu podes tocar no coração desta para dar uma oportunidade de emprego para este homem, para esta mulher, ou para um dos seus, assim como outrora o Senhor tocou no coração de Davi, pois eu creio que foi o Senhor quem tocou no coração de Davi. Quando Davi toma posse do trono, ele diz: porventura não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? E os seus serviçais respondendo, lhe dizia: há em Lodebar um jovem chamado Mefibosete, este filho de Jonatã, neto de Saul. Então Davi dizia: tragam ele até mim, para que eu possa agir de benevolência. O que me chama a atenção nesta passagem, o que me chama a atenção é que o Senhor tocou no coração de Davi para exaltar Mefibosete, mesmo Mefibosete estando distante. O Senhor pode sim tocar no coração de empresários, o Senhor pode sim tocar no coração de empresárias, para dar oportunidade de emprego para esta mulher que está desempregada, para dar oportunidade de emprego para este homem que está desempregado. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, por isso eu entrego em Tuas mãos a cada vida, a cada adorador, a cada adoradora. Alcança-os, alcance-as com alcance de milagre, Deus da glória, em milagres sobrenaturais da glória, Senhor. Alcança a vida, Senhor da glória. Ah, Senhor, alcança com milagre. Alcança este adorador com milagre que ele precisa no Senhor. Alcança esta adoradora com milagre, Pai, que ela precisa em Ti, Deus da glória. Eu quero acrescentar também a oração por milagres, um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, por um milagre sobre causas que estão na justiça. Talvez eu esteja orando com homens ou mulheres que estão com causas na justiça, causas essas há muito tempo na mão do advogado e até agora nada. Causas essas que talvez esteja há muito tempo e até agora o juiz não traz um parecer. E talvez esta mulher indague aos seus próximos ou este homem a dizer assim: certamente que minha causa está ou será arquivada, e por esse motivo eu não tenho nenhum parecer do advogado, e por esse motivo eu não tenho nenhum parecer do juiz. Certamente que o juiz talvez tenha até se esquecido de mim, mas o Deus que nós oramos, que nós adoramos, é o Deus que frisa em suas palavras a dizer que ainda que o homem venha se esquecer de nós, todavia, em todo e sobre todo tempo, o Senhor dos exércitos jamais se esquecerá dos seus. O Senhor não se esquecerá dos seus, Deus amado. Por isso eu entrego em Tuas mãos este homem, esta mulher, a causa do mesmo, a causa da mesma. Julgue esta causa da vitória, Pai. Senhor amado, Tu és o juiz dos juízes. O Seu Filho amado Jesus é advogado dos advogados.
O seu Filho amado Jesus, ele fez menção do seu amor por nós, ao fazer uma comparação com o juiz, apresentando o Senhor como juiz justo, bom e verdadeiro. Então Jesus olha para os discípulos a dizer assim: havia um juiz em uma cidade. Jesus estava falando a parábola do juiz iníquo aos discípulos, quando ele dizia assim: havia um juiz em uma cidade iníquo, de coração duro, um homem que não temia ao Deus dos céus e nem a homens algum na face da terra, um juiz que naquela cidade jamais havia julgado causa alguma. Porém, nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, ela pedia-lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Mas aquele juiz era um homem de coração duro. Aquele juiz era um homem que não temia a Deus. E mesmo assim esta mulher perseverava em sua petição a pedir-lhe: entra com justiça em minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança desta mulher, esse juiz de coração duro, esse juiz iníquo, um homem que não temia ao Deus do céu nem a homens na face da terra, chegara até esta mulher dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. E na perseverança desta mulher, aquele juiz iníquo chegara até a mesma dizendo: eu julgarei a sua causa, mulher, pela sua perseverança. O Senhor Jesus, ele resume a parábola do juiz iníquo, falando para a multidão e para nós nos tempos atuais, sobre aquele juiz de coração duro, sobre a atitude que ele tomou devido à perseverança daquela mulher. E ele fez uma comparação com o amor de Deus para conosco. E Jesus, ele dizia assim: se aquele juiz, um homem de coração duro, um homem iníquo que não temia ao Deus dos céus e nem a homens na face da terra, ele julgou a causa daquela mulher na perseverança da mesma, certamente o nosso Pai que está nos céus e que nos ama, ele há de julgar a nossa causa. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus fez menção do seu amor para conosco, dizendo que o Senhor certamente julgaria a nossa causa, porque se um homem que jamais havia julgado causa alguma em uma cidade, ele julgou a causa porque a mulher perseverou, ainda que aquele homem tinha um coração duro, um homem que não temia ao Deus do céu nem a homens na face da terra, e mesmo assim, devido à perseverança daquela mulher, ele julgou a causa. Jesus disse: certamente o nosso Pai que está no céu, ele há de julgar as nossas causas. E dentro, Deus amado, da parábola do juiz iníquo, é que eu venho acrescentar aqui nas correntes de oração por milagres, um pedido ao Senhor pelo milagre, Pai amado, na área, Senhor amado, jurídica, na causa que está na justiça desta mulher, nesta causa que está na justiça deste homem, Pai. Julga esta causa e dê vitória para esta mulher. Julga esta causa, Senhor, e vai dando vitória para este homem. Alcança-o com alcance de milagres, alcance-a com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória. Deus de milagres, sinais e maravilhas, só o Senhor, somente o Senhor tem o milagre que esta mulher veio buscar aqui no Senhor. Somente o Senhor tem o milagre que esse homem veio buscar em Ti, Deus da glória. Por isso eu peço a Ti, entra com providência, entra com milagre, Senhor, entra com o socorro. Davi olhava para o monte à espera do socorro, mas mesmo ao olhar para o monte, o salmista Davi dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. O socorro está em Ti, Senhor da glória. O milagre que essa mulher precisa na vida dela está no Senhor, Deus da glória. O milagre que esse homem precisa vivenciar na vida dele está em Ti, ó Deus Criador dos céus e da terra. Ah, Senhor amado, em Isaías 59, a verso 1 está escrito que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os braços do Deus da glória está encolhido para que o Senhor não possa nos abençoar, mas são as nossas atitudes que muitas das vezes elas tornam dissensão, elas nos distanciam do nosso Deus e do seu favor. Se a atitude errônea afasta vidas do favor do Senhor, labacando ramandaya candarábia, riande keia candaraia, riando rabande que andarábia. Eu creio que a atitude de adorar, eu creio que a atitude de fazer a campanha de clamor, a de alcançar a vidas, adoradores, adoradoras, ao favor do Deus da glória. Esta mulher está aqui nesta campanha de oração porque ela crê que Tu és um Deus que ouve a oração dos Teus servos e servas na face da terra, Senhor amado. Este homem está aqui nesta campanha de oração porque ele crê que o Senhor é Deus que ouve o nosso clamor, a nossa adoração, Deus da glória. Alabacaia
a Candarábia. Por isso eu apresento em suas mãos a cada vida. Eu apresento a ti, Deus da glória, a cada adorador, a cada adoradora. Alcance-a com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória. Senhor, tu és um Deus de milagre. Senhor, tu és um Deus de maravilha, Pai. Derrama da sua glória na história desta mulher e socorre a história dela. Derrama da sua glória na história deste homem e socorre-o com o que ele precisa no Senhor, Deus da glória. Começa a alcançar a vida com alcance de milagre. Tem pessoas que indagam a dizer: Deus, eu vi dizer que o Senhor faz milagre, mas eu não vi acontecer ainda na minha história. E nós aprendemos na sua palavra, Deus da glória, de Gênesis a Apocalipse, que quando os antigos eles adoraram a ti, eles provocaram o seu milagre, vivenciaram o milagre no Senhor. E eu creio que na história desta mulher não há de ser diferente. Eu creio que na história e na vida deste homem não há de ser diferente. Por isso eu apresento a ti, Deus da glória, cada vida. Eu apresento ao Senhor, Deus amado, cada adorador, cada adoradora que assim une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagres, nesta grande corrente de intercessão por milagres. Entra com o milagre que essa mulher precisa e procura no Senhor, Deus amado, na vida dela. Entra com o milagre que esse homem procura e precisa vivenciar em ti, na vida e na história dele. Alcança-o com milagre, Deus amado. Alcance-a com milagre, Deus amado. Só o Senhor tem um milagre que essa pessoa procura e busca em ti. Arabacanto, Rebiaxúria, Candarábia. Uramande que ando, Rebiaxúria e Andaraia. Senhor, nós aprendemos de Gênesis e Apocalipse que quando os antigos adoraram o Senhor, eles vivenciaram o milagre no Senhor, na vida, na história deles. Nós aprendemos de Gênesis e Apocalipse, Deus da glória. No livro de Êxodo nós vemos Moisés ali no deserto, e aquele mar tenta parar Moisés, Arão, Miriam, o povo de Israel. E o Senhor abre um caminho no meio do mar só para dar vitória para o seu povo no deserto. Alamante, Raia, Candarábia, Uriande, que ando, Rebiaxúria, Andarai. O Senhor abriu um caminho no meio do mar só para dar vitória para o povo de Israel. Quando eu for ler o livro de Josué, eu vejo Josué, Caleb e o povo de Israel agora na terra prometida, uma muralha, impedindo eles de tomarem posse daquela promessa que o Senhor havia feito. E o Senhor orienta eles que rodeassem aquelas muralhas adorando, enquanto Josué e Caleb rodeavam aquelas muralhas, adorando a ti, Deus da glória, na beleza da sua santidade. A Bíblia vai dizer que enquanto Josué e Caleb adoravam, rodeando aquelas muralhas, as muralhas iam caindo por terra, porque a adoração, ela move no mundo sobrenatural, ela rompe correntes e barreiras. Portanto, eu creio no poder da adoração, da oração, porque nós adoramos aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É o Senhor quem tem poder de curar, é o Senhor quem tem poder de libertar, é o Senhor quem tem poder de transformar vidas, histórias e situação. Por isso eu te apresento cada vida, cada adorador, cada adoradora que assim une a sua fé com a nossa, Deus amado, nesta grande corrente de oração por milagres, de adoração por milagres. Entra com o milagre que essa mulher procura em ti, Deus amado, na vida dela. Entra com o milagre que esse homem espera em ti, na vida, na história dele, Senhor. Alamacandurebi Axúria, Edecalaia Candarabi Axúria Candarai, Ribiante que ando Rebi Axúria Candurebi Andarai. Oh Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagres, um pedido ao Senhor pelo milagre, Deus da glória, na área sentimental. Quantas pessoas estão aqui com o seu relacionamento abalado, lares que deveriam ser o ninho do amor, da união, lares que deveriam ser aquele cantinho romântico, e talvez esse lar presenciou palavras grosseiras. Talvez esse lar está presenciando a solidão e as lágrimas nos olhos desta mulher. A solidão e talvez as lágrimas nos olhos deste homem. Eu acrescento a oração por milagre, Deus amado. Eu acrescento ao clamor por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagres na área sentimental. Porque o adversário não é tolo. Ele sabe que quando ele toca em relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói toda uma história, toda uma família. Para que um filho cresça, ou uma filha cresça sem seu pai ou mãe. O adversário não é tolo.
ele sabe que muito mais vale tocar em uma área sentimental do que tocar em uma pessoa só. Muito mais vale destruir uma vida sentimental, porque assim ele estará destruindo uma família. Ele é astuto. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito assim: porque nós temos que lutar contra as astúcias ciladas do adversário. Em Efésios 6,13 diz que nós temos que lutar contra a astúcia cilada do adversário. Nós não podemos aceitar. Essa mulher está aqui porque ela não aceita o que ela está passando na vida sentimental dela. Esse homem está aqui, Deus amado, porque ele não aceita o que ele está passando na vida sentimental dele. E é a sua palavra que fala em Efésios 6,13 que nós temos que lutar contra as ciladas do adversário. E a maneira que nós temos como lutar, Senhor da glória, contra as investidas do adversário é através da oração. É através dessa campanha de adoração que nós estamos lutando contra as astutas ciladas do adversário. Por isso eu peço a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, se nesta grande corrente de oração, se nesta grande corrente de adoração por milagres, tem aqui adoradora que está lutando pela sua vida sentimental, lares que estão se desfazendo, se destruindo, aonde esta mulher ou aonde este homem olha para a pessoa amada e indaga dizer assim: essa não é a pessoa por quem me apaixonei, como tem mudado o amor da minha vida, como tem mudado a personalidade. O adversário vai estragando a pessoa amada para que o relacionamento comece a se esfriar até chegar ao término do relacionamento. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. O adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já até destruiu, quantas vidas sentimentais o adversário já até destruiu, quantas e quantas das vezes quando nós vamos fazer oração individual, nos deparamos a ler pedidos de oração como esses, escrito assim: pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou, pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa. Quantos relacionamentos, Deus da glória, o adversário já destruiu, ainda que nós lembramos com regozijo das restaurações que assim o Senhor atuou, Senhor efetuou. Em 2022 foram 18, 2023 foram 22, enfim, assim foi o Senhor alcançando relacionamentos e restaurando. Mas Deus da glória, o adversário não parou de atormentar relacionamento. Por isso eu peço, continua alcançando, Pai, histórias sentimentais com alcance de restauração, histórias sentimentais com alcance de restituição, Senhor da glória, porque a sua palavra vai falar sobre os seus feitos assim, Senhor amado. Aquele que começou a boa, excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta grande obra. E o Senhor começou uma obra de milagres, e entre os milagres também na história sentimental. E é por isso que eu peço a Ti, Deus da glória, que se porventura nesta grande corrente de oração, de adoração por milagre, Senhor, tenha vidas aqui como coluna da sua história sentimental, tem adoradora aqui como coluna do seu relacionamento, intercedendo pela sua história sentimental. Eu quero desde já, Deus da glória, estar unindo a minha fé com a fé deste. Eu quero desde já, Deus amado, estar unindo a minha fé com a fé desta e pedir a Ti, Deus amado, vai tocando na história sentimental desta mulher, vai tocando na história sentimental deste homem, vai alcançando com alcance de milagre, Ramandeca Laia Candarábia, vai tocando neste relacionamento, Deus, com toque de união. E se porventura relacionamento destruído, o Senhor alcança com um toque de restauração, Senhor da glória. Rabacando a Ramandaia Candarábia. No livro de Jó, capítulo de número 42, nós encontramos Jó orando, e lá Jó não estava orando por si, mas a Bíblia vai dizer que o mesmo orava pelos seus amigos. E o que me chama a atenção é que quando um adorador adora o Senhor, quando tem oração, tem resposta. A Jó orou e teve resposta. Eu creio na resposta da nossa oração. A Bíblia vai dizer que Jó orou e obteve resposta nas suas percas. E olha que as percas na história de Jó foram variadas, foram muitas as percas, pois em muitas áreas da vida de Jó o adversário havia tocado, mas a Bíblia vai dizer que o Deus a qual nós estamos orando restaurou todas as percas na história de Jó. E talvez eu esteja orando com esta mulher, talvez eu esteja orando com este homem, Senhor da glória, que precisa, Senhor amado, da restauração do seu relacionamento. Talvez tenha vida que indaga assim a dizer: Deus, a única restauração que eu preciso é na minha vida sentimental.
Talvez tenha mulheres que indagam, dizer: Deus, a única restituição que eu estou precisando da minha história é a sentimental, pois meu relacionamento está destruído. E na história de Jó, o Senhor efetuou várias restaurações. Naquele momento da oração. E eu creio, Pai, que na história sentimental desta mulher não há de ser diferente. E é por isso que o Senhor trouxe ela aqui. Eu creio, Deus da glória, que na história sentimental deste homem não há de ser diferente. E por esse motivo o Senhor os trouxe aqui. Por isso eu entrego em suas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora, que assim une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração e adoração por milagres. E se porventura, Deus Criador dos céus e da terra, o milagre que esta busca no Senhor, o milagre que esse busca no Senhor, for na sua vida sentimental, assim como o Senhor alcançou a Jó, com a restauração das percas, restaura a vida sentimental desta mulher, eu peço ao Senhor, restaura a vida, a história sentimental deste homem, eu peço a Ti, Deus da glória. Se porventura, Pai, entre as percas na história desta mulher, entre as percas na história deste homem, Senhor amado, que talvez tenha ocorrido, Senhor amado, seja alguma na área sentimental, pessoas que estão com a sua terra sentimental abalada ou até destruída, pessoas que estão, Senhor amado, amargando a dor do solidão, do abandono. Ah, Deus Criador dos céus e da terra, está com o seu coração ferido, com o coração abalado, com a sua terra sentimental, que é o coração ferido, abalado. 2 Crônicas, capítulo de número 7, nós encontramos Salomão orando, e o Senhor imediatamente respondendo à oração de Salomão, pois a Bíblia vai dizer que eu vou terminando, pois Salomão de orar, ele e os sacerdotes, a glória do Senhor impactou o templo, de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés, mas no verso 14, a de 2 Crônicas 7, o Senhor, o próprio Deus, fala com a sua igreja, dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez a terra que precisa ser sarada seja a terra sentimental desta mulher, Senhor, sara. Talvez a terra que precisa ser sarada, talvez seja a terra sentimental deste homem, Senhor da glória. Sara a terra sentimental do mesmo. Alcança, Senhor, a vida sentimental deste ou desta, Pai, que está, Senhor, com a sua história sentimental destruída. Mas assim como muitos e muitas que voltaram aqui e deram testemunho da restauração sentimental, eu creio que Tu és um Deus que pode restaurar a história sentimental desta mulher. Eu creio que Tu és um Deus que pode restaurar, restituir a história sentimental deste homem. É por isso que eu acrescento, Deus amado, ao grande clamor por milagres. É por isso que eu acrescento, Deus da glória, a oração por milagre. Um pedido ao Senhor que se entre as petições por milagres, nesta grande corrente de oração por milagres, tenha vidas, adoradores, adoradoras que estão aqui como coluna da sua história sentimental, pedindo ao Senhor que alcance a história sentimental. Eu quero, desde já, Deus da glória, estar unindo a minha fé com a fé deste adorador, estar unindo a minha fé com a fé desta adoradora e pedir a Ti, Deus da glória, toca na história sentimental, restaura este relacionamento, ainda que tenha se levantando pessoas e pessoas contra a vida sentimental desta mulher ou deste homem para destruir, mas Tu és um Deus de união e não de separação. Tu és um Deus de amor e não de ódio. Ah, Senhor, João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que dera o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, Tu és o próprio amor, Deus da glória. Por isso eu entrego em Tuas mãos a vida sentimental desta mulher. Eu apresento a Ti, Deus da glória, a história sentimental deste homem, Senhor amado. Vai tocando neste relacionamento com toque, Pai, de restauração. Vai tocando neste relacionamento, Deus da glória. Quantos relacionamentos destruídos, ainda que tivemos aqui inúmeros relatos de restauração, de restituição sentimental, mas o adversário, ele trabalha incansavelmente para destruir união, para destruir casal, e muitas das vezes usa até pessoas para se levantar contra relacionamentos. Mas o Senhor é Deus que brinda, Pai, brinda a história sentimental desta mulher, brinda a história sentimental deste homem. Alcança-o, ó Deus da glória, alcance-a com alcance de milagres, em milagres sobrenaturais da glória, Senhor. Entrega em Suas mãos cada vida, a cada adoradora, alcança-o, alcance a Deus amado, com alcance de milagres, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor tem um milagre que essa mulher veio buscar em Ti, Senhor. Só o Senhor tem um milagre que esse homem veio aqui buscar, a receber no Senhor, Deus da glória. Por isso eu peço ao Senhor: alcança vidas, alcança adoradores,
Alcança adoradoras, Deus amado, com alcance de milagres, e milagre sobrenatural da glória, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós tivemos inúmeros relatos de restituição, e se tem vidas aqui lutando pela restituição da sua história, não ocultes dos seus olhos a história sentimental desta mulher, Senhor. Não ocultes dos seus olhos a história sentimental deste homem, mas alcance-as com alcance de milagres, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ainda em oração, eu quero entregar em Tuas mãos também, Senhor amado, a área da saúde. Quantas pessoas vêm aqui muitas das vezes debilitada, enferma, acamada, pessoas que muitas das vezes estão até num leito de um hospital, Senhor da glória. Pessoas que estão aqui, Senhor, nós tivemos relatos de pessoas que foram curadas ao vivo, através do exercício da fé do mesmo, da mesma. Não é por isso que eu estou clamando por cura, porque eu não oro ao Senhor pelos seus feitos, mas por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, grandioso, majestoso, maravilhoso e capaz de tocar em nossas histórias, em nosso ser, com um toque de cura. E é por isso que eu peço ao Senhor, toca, Pai amado, da ponta do cabelo à planta dos pés desta mulher, ou deste homem que está enfermo ou enferma, com toque de cura. Toda enfermidade que estiver incomodando esta mulher, toda enfermidade que estiver incomodando, assolando este homem, Pai, vai jogando por terra agora. Eu me lembro da profecia do profeta messiânico de nome Isaías. Isaías fora conhecido como um dos profetas maiores, porque foi o profeta que profetizou tudo que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus. Ele veio antes de Jesus, mas ele já profetizara tudo o que aconteceria. Isaías foi conhecido como um profeta messiânico, porque ele profetizara muito sobre o Messias. Mas entre as profecias do profeta Isaías, há uma profecia que me chama a atenção. Eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da Bíblia Sagrada, da história. Isaías tendo uma revelação celestial, onde o mesmo viu na cruz do Calvário o Senhor Jesus pendurado no madeiro, sangrando, com aquele prego que atravessava suas mãos. Jesus ali com aquela cruz de espinho, com aquela coroa de espinho, pendurado naquela cruz. E Jesus ali, quando sangrava, ele levava cada enfermidade. Cada sangue de Jesus representava a cura, a restauração de saúde. Por que, pastor, o senhor tem esse paradoxo da história? Porque o profeta Isaías, ele narrou com todas as palavras, dizendo: ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Segundo a profecia do profeta Isaías, todas as dores, toda a enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Portanto, eu venho clamar, eu venho acrescentar ao clamor por milagres, eu venho acrescentar à oração por milagres, um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra. Se nesta corrente de oração, adoração por milagre, entre as petições por milagres, entre os temas do clamor por milagres, tenha tema como cura, tenha pessoas que estão debilitada, enferma, e segundo a profecia do profeta messiânico, quando mesmo narrava Cristo na cruz do Calvário, ele dizia: ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Tivemos relatos de cura de caroço que desapareceu ao vivo. Nunca foi a transmissão, nunca foi a campanha de oração, sempre foi e será o Senhor Jesus. Tivemos relato de nódulo que desapareceu, a de cisto que desapareceu, ramante que o rabaia candarábia. Nunca foi a oração fervorosa, mas a honra e a glória sempre foi do Senhor Jesus, porque ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. E se aqui tem pessoas enfermas, Deus amado, se aqui tem pessoas enfermas, debilitada, mas se o mesmo Deus amado, se a mesma crê que tu és um Deus abençoador, se o mesmo, a mesma venha crer, Senhor, que tu és um Deus que cura, Pai amado, alabacando, ramandaia candarábia, ramante que ou rabande reia candaraia. Vai tocando com toque de cura sobre as dores desta mulher, vai tocando com toque de cura sobre as dores, a enfermidade deste homem. Toda enfermidade vai caindo por terra, toda dor vai caindo por terra. Deus vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés deste homem ou desta mulher com toque de cura. Onde há uma pessoa enferma, onde há uma adoradora enferma, a debilitada em um nome do Senhor Jesus, aquele que já venceu na cruz do Calvário, que já levou toda a dor na cruz do Calvário. Eu determino agora a restauração dessa saúde. Secalabaia candaramandaia candarábia. Espírito Santo do Deus da glória,
vai tocando nesta, vai tocando neste de dentro para fora agora, jogando por terra toda dor, jogando por terra toda enfermidade, aonde estiver doendo no corpo desta mulher, aonde estiver com dor no corpo deste homem, vai caindo por terra agora toda dor, vai caindo por terra agora toda enfermidade. Dores de cabeça vai saindo agora, a dores de coluna vai saindo agora, a dores no ombro vai saindo agora, dores nas pernas vai saindo agora. Rabacando, Ramandaia, Candarábia, onde estiver alojada essa enfermidade, segundo o profeta Isaías, o profeta messiânico, toda enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Onde estiver alojada a enfermidade sobre o corpo desta pessoa, Jesus Cristo, ele disse que tudo é possível para aquele que crer. Eu creio na restauração da saúde desta mulher. Se a mesma crê, Deus, não falta mais nada, toca nela agora com toque de cura. Jesus Cristo, ele diz que tudo é possível para aquele que crer. Eu creio, Deus da glória, na cura deste homem. Se o mesmo crê, não falta nada, toca nele agora com toque de cura e joga por terra toda dor, toda enfermidade agora. Ramante Kalaya Candarábia, Uriante que o Rabaia Candaraia, toda enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Nódulo vai saindo agora, nódulo desapareça agora, cisto desapareça agora. Espírito Santo do Deus da glória, toca de dentro para fora, toca de dentro para fora, vai repreendendo essa enfermidade agora, vai limpando de dentro desta mulher agora esse mioma agora, vai limpando esse mioma agora de dentro desta mulher. Ramande Kalaya Candarábia, Urabacaia Candaramandaya Candaraio, vai jogando por terra esse cisto agora, vai limpando esse cisto agora. Deus de cura, Deus de milagres, sinais e maravilha agora, é agora, é agora, é agora, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Deus de providência, que o Deus de milagre está presente na pessoa do Espírito Santo, vai restaurando saúde agora, vai jogando por terra todas as dores agora. Essa pessoa que tem a pressão desregulada, vai estruturando, Espírito Santo do Senhor, toca nessa pressão agora. Labacanto, Ramandai, Decanto, Rebiandaraia, Alamando, Rediandaramandaia, Candarábia, em nome do Senhor Jesus, é agora, em nome do Senhor Jesus, é agora. Restaura essa saúde, joga por terra essa enfermidade, joga por terra essa dor agora. Alabacanda, Ramandaia, Candarábia, Ramando, Camandecaia, Candaramandaia, Candaraia. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui, Deus da glória, representando a um dos seus que está distante, uma mãe que precisa da cura para com o seu filho, Deus amado, um filho, uma filha que precisa que o Senhor venha curar o seu pai e a sua mãe. Talvez eu esteja orando com um neto, uma neta que precisa que o Senhor venha curar o seu avô, a sua avó, ou talvez esteja eu orando com um avô, uma avó que precisa que o Deus da glória venha curar o seu neto, a sua neta. Deus de milagres, sinais e maravilha, eu quero unir a minha fé também com a fé deste ou desta que está aqui representando a um dos seus que está debilitado ou debilitada, ainda que more distante ou ainda que esteja até num leito de um hospital. Deus amado, o Senhor pode enviar um anjo trazendo cura e tocando neste ou nesta com toque de cura. Ah, Senhor, em Salmo 91, a sua palavra vai dizer que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. O Senhor pode dar, Senhor, a ordem ao anjo portando cura e alcançar a este, a esta, tocando neste, tocando nesta com toque de cura, pois em Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu peço humilde e gentilmente a Ti, Deus da glória, dê ordem ao guardião celestial, para que venha tocar nesta mulher com toque de cura, para que venha tocar neste homem, alcançando com alcance de cura. Alablachúria, Candarábia. Senhor, cada um dos Teus servos e serva, Pai, que muitas das vezes relatam os seus pedidos de oração, cada um dos Teus servos e servas, Senhor amado, que muitas das vezes compartilha, Senhor da glória, o seu pedido de oração, como a nossa irmã Joyce, Senhor amado, que pede oração, Deus amado, por uma causa que está na justiça, Senhor amado. Julga a causa na justiça da nossa irmã Joyce e dá vitória para a Tua serva, Pai, nesta causa que está na justiça da vida dela. A nossa irmã Lucinalva Guerra, Pai, que faz a campanha em prol da sua vida sentimental com João Maria. Alcança, Deus amado, e restaura a vida sentimental dela, Pai, com João Maria, transformando, libertando pensamentos e atitudes de João Maria.
Delma Loreto, que também pede pela restituição do casamento dela, Deus amado. Entrega em tuas mãos a vida sentimental da Delma Loreto. Entrega em tuas mãos todas as áreas da vida da Joyce Janine, Deus da glória. Eu quero entregar em tuas mãos, Senhor amado, a libertação de Ronaldo Bento Júnior, Pai. Senhor amado, vai tocando, libertando, transformando. Senhor da glória, alcançando com alcance de milagre. Milagres esse que só o Senhor tem, Pai, para alcançar. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Alcança, Senhor amado, Adélia, Senhor amado, Florini, que também pede oração, Deus da glória, pela área familiar dela. Senhor, alcança a área familiar da nossa irmã Adélia. Vai jogando por terra, Pai amado. Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor amado, e de vitória, Tua serva, Pai. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Senhor, Tu és um Deus de vitória, Pai. Vai alcançando com alcance de milagre. Senhor, nossa irmã Flávia, que pede oração por uma causa na justiça, Senhor da glória. Senhor, pede oração também pelo Luan, Senhor amado, Correia. Vai entrando com providência, Pai, alcançando com alcance de milagre. Deus amado, entrega em Tuas mãos a área familiar da nossa irmã Adélia Florini. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Senhor, Tu és um Deus de maravilha, Pai. Entra com o milagre, entra com a bênção, Pai, entra com a providência da glória, a labrachúria, a candarábia, Deus de milagres, sinais e maravilha, vai alcançando, Senhor, a glória, que cada um dos pedidos de oração não venha se limitar apenas ao meu entender, mas chegue ao trono da sua glória. Por isso eu entrego em Tuas mãos a Flávia Neto, que também pede oração pela área da saúde dela, Deus amado. Senhor, o Senhor pode restaurar a saúde dela, o Senhor pode jogar por terra toda a enfermidade, o Senhor pode jogar por terra toda a dor, Senhor da glória. Entrego-a em Suas mãos e peço ao Senhor, alcança, Pai, com alcance de cura, Pai. Vai jogando por terra, Pai, que cada um dos pedidos de oração, Senhor, não limita-se apenas ao meu ler e entender, mas que chegue ao trono da Sua glória, em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Cada um dos Seus servos e servas que tem compartilhado o seu pedido de oração, não venha se limitar apenas ao meu conhecimento, mas que chegue ao trono da Sua glória. Nós estamos aqui nesta corrente de oração porque nós cremos que Tu és um Deus que ouve a nossa oração. Por isso eu apresento ao Senhor a cada um dos pedidos de oração, apresento a Ti, Deus da glória, a cada uma das causas, Senhor amado, pois eu creio que vidas vão voltar aqui e darão testemunho, Senhor, do favor do Senhor, darão testemunho porque Tu és um Deus de milagre. O Senhor ainda opera milagres, sinais e maravilha, Pai. Por isso eu entrego em Tuas mãos, Senhor amado, e peço ao Senhor, alcança com alcance de milagre. Deus, entrega em Tuas mãos nossa irmã de Meira Oliveira, entrega em Tuas mãos nossa irmã Ana Cláudia, Andressa, Senhor da glória, entrega em Tuas mãos nossa irmã Dilânia. Senhor, eu apresento ao Senhor Delma Loreto, Thaís Pereira, Senhor da glória, Karina, Senhor amado, nossa irmã Jaqueline, Senhor da glória, Fabiana, que pede oração também, Deus da glória, para que o Senhor venha libertar, Senhor amado. Senhor, uma pessoa que eu creio que deve estar encarcerado, e se o Senhor permitiu essa pessoa estar encarcerada, é para trabalhar mesmo, com certeza o Senhor vai libertar, e quando sair de lá vai sair uma nova criatura. É projeto do Senhor, o Senhor vai cuidar lá dentro, livrar de todo mal e tratar, eu creio, Deus da glória. Deus, cada um dos pedidos de oração, a cada petição, a cada adoradora que uniu, que tem unido a sua fé com a nossa, que relatou a sua causa aqui, Senhor da glória. Senhor, cada um dos pedidos de oração, que não venha limitar-se apenas ao meu ler, a entender, mas ao trono da Sua glória. Eu profetizo, eu determino para a glória do Senhor, que cada um dos Teus servos que relataram as suas causas, volta aqui e dê testemunho para a glória do Senhor. O Wesley Santos, Senhor, que tem pedido oração por ele também, entrega em Tuas mãos, Senhor da glória. O Wesley, a causa dele, a petição dele, alcança com alcance de milagre, e milagre, Senhor, que ele precisa vivenciar do Senhor, ainda que ele não tenha relatado em que área ele precisa do milagre, a do Senhor na vida dele. Mas Davi dizia que o Senhor conhece as nossas petições bem antes que nós as convertemos em palavra. Olha, Senhor, o que o Wesley precisa no Senhor. Olha, Deus da glória, o que o Ricardo veio buscar em Ti, Deus da glória, nesta campanha de oração por milagres. Olha, Deus da glória, a labrachúria andaraia, o que Teus servos e servas que participam da campanha de oração foi Seu Filho amado Jesus, que disse que aquele que busca acha, e vidas estão aqui buscando o favor do Senhor, estão aqui buscando, Senhor amado, o agir, Senhor amado, o socorrer do Senhor, Deus da glória. Entra com grande poder e glória.
glória, entra com o socorro do Senhor. Davi, ele olhava para o monte, mas ele dizia: o meu socorro venha do Senhor. Vidas, adoradores, adoradoras estão aqui com os olhos inclinados a esta campanha de oração por milagres, de adoração por milagres, mas todavia, em todo e sobre todo tempo, indagarei-me a dizer com convicção que não é o pastor que está orando quem opera milagre, tampouco não